com grande destaque na literatura brasileira, por solidificar a poesia modernista com todas as suas implicações, hoje vamos conversar sobre um dos grandes poetas brasileiros, considerado por muitos críticos como o maior poeta brasileiro. E a vida vai tecendo laços quase impossíveis de romper. Tudo o que amamos são pedaços vivos do nosso próprio ser. Estrela da vida inteira, do Manuel Bandeira. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, conhecido como Manuel Bandeira, nasceu na cidade do Recife, no estado do Pernambuco, no dia 19 de abril de 1886. Antes de mais detalhes sobre a vida deste poeta, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Bandeira foi um dos mais importantes escritores da primeira fase do modernismo, que aconteceu de 1922 a 1930. A poesia dele é considerada um dos pontos mais altos desse período na história da literatura nacional. Ele já é considerado um clássico brasileiro, um dos maiores do século XX. Sua obra é recheada de lirismo poético. Bandeira foi adepto do verso livre, da linguagem coloquial, da irreverência e da liberdade criadora. E quando a gente fala em liberdade criadora, é se livrar, se desamarrar dos moldes, da métrica de poesia imposta na época. Ele nasceu em uma família abastada de proprietários rurais, advogados e políticos. Iniciou seus estudos no Recife em 1896, com 10 anos. Ele e sua família iniciou seus estudos no Recife em 1896 e aos 10 anos de idade mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, concluindo o curso secundário no Colégio Dom Pedro II. Em 1903, ele ingressou no curso de arquitetura na Escola Politécnica de São Paulo, mas interrompeu os estudos para tratar de uma tuberculose. Esse fato, essa doença, essa tuberculose na vida dele vai ser importante, principalmente em seu primeiro livro. 10 anos depois, ainda doente, ele vai para a Suíça em busca de cura, onde permaneceu durante o ano de 1913 a 1914, eliminando definitivamente a doença. De volta ao Brasil, Bandeira se torna inspetor de ensino e depois professor de literatura na Universidade do Brasil. Em 1921, Manuel Bandeira, então, vai conhecer o Mário de Andrade e, através deste, ele vira colaborador da revista modernista Clarkson. Morando no Rio de Janeiro, a sua participação no movimento modernista sempre foi à distância. Para a Semana de Arte Moderna de 22, ele vai enviar, então, o seu poema Os Sapos, que vai ser lido pelo Ronald Carvalho e vai causar um tumulto gigantesco no Teatro Municipal, com vaias e gritos. Eu dou mais detalhes depois, então não saia desse vídeo, que depois eu vou falar um pouco mais sobre essa repercussão do poema Os Sapos. Então já vai deixando o seu like aí, não se esquece. Uma das maiores contribuições de Bandeira à nossa poesia é extrair poesia das coisas mais simples do cotidiano. Em 1940, ele se torna imortal, sendo eleito para a Academia Brasileira de Letras. Manuel Bandeira morre em 1968, aos 82 anos, de uma hemorragia gástrica. Estrela da Vida Inteira, então, é publicado em 1965, 3 anos antes da morte do autor, e aqui está reunida a sua poesia completa em um único volume. Parece fininho, mas não é, gente. Esse livro aqui, ó, ele tem mais de 400 páginas e a fonte não é tão grande. Então não é tão pequeno assim, não. Comecemos, então, pelo começo. O primeiro livro que compõe aqui é, então, o livro A Cinza das Horas. O primeiro livro do escritor, que foi publicado em 1917, com poemas que ele escreveu principalmente no período em que estava doente. Portanto, o livro, por isso que eu disse que era importante falar da tuberculose, ele é marcado pelo tom fúnebre
e contém poemas no estilo parnasiano e simbolista. Eu falei um pouco sobre parnasianismo em um vídeo que eu vou deixar aqui no card e na descrição. Foi o vídeo sobre o primeiro vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, o Jules Proudhon. Eu li diários íntimos e poemas desse escritor francês e lá eu dou uma explicada sobre o movimento parnasianista. Dá uma olhadinha lá se você não está ligando o movimento às pessoas. Como os poemas foram concebidos ao longo de sua juventude, a gente ainda não consegue vislumbrar o poeta modernista que ele vai vir a se tornar. Mas nós já percebemos que ele é o senhor da sua linguagem e avistamos desde já as agruras da condição humana, criando seus primeiros poemas frente às dores do amor, da morte, do desamparo e da solidão. Lembremos do fato que ele estava doente. E para lembrar desse fato aqui, eu destaquei em poema essa primeira parte. Cá ele diz, ó. É o poema que abre, né? A Cinza das Horas, que é o poema Epígrafe. Ele começa da seguinte maneira. Sou bem nascido, menino fui como os demais, feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Uma referência clara à tuberculose, a doença que ele adquiriu. E aí tem frases, né, bem melancólicas, como essa aqui, ó. Eu faço versos como quem morre. Aí outra. Quem me dará o beijo que cobiço? Aqui um pouco mais. Não aprofundes o teu tédio. Não te entregues à mágoa vã. O próprio tempo é o bom remédio. Bebe a delícia da manhã. Então, alguns trechos daquele primeiro livro para destacar a melancolia que lhe foi empregada. E por causa da doença, como eu disse, nós sentimos nesses poemas uma insegurança em relação à vida e ao futuro. Como esse último trecho que eu li aqui, fazendo referência amanhã, né? Todo o caráter sombrio do livro é vinculado a elementos autobiográficos. Era o que estava passando na vida dele naquele momento. E reflete a sua luta contra a própria doença. E em 1919, ele vai publicar, então, um livro chamado Carnaval. Nessa obra, ele já faz uso, então, do verso livre, que vai chamar a atenção dos modernistas, que o consideram um precursor do movimento. Eu acho interessante, né, pessoas que falam mal do movimento modernista, falam que não saiu um escritor decente do modernismo, e em seguida a pessoa elogia o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira foi precursor do movimento. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre a biografia do Mário de Andrade, e lá eu vou dar mais detalhes do movimento modernista. Então fica de olho aí no canal. Mas é interessante isso, né? Porque o Manuel Bandeira é, segundo os próprios modernistas, o precursor disso tudo. Mas tudo bem. Então esse livro Carnaval, publicado em um contexto artístico, como eu estou dizendo, específico, quando os músicos, pintores, escritores do final do século XIX e os princípios do século XX, estamos falando dos simbolistas e dos primeiros modernistas, se inspiraram na comédia dell'arte, o teatro de origem popular baseado em máscaras, na mímica e no improviso. Eu também estou lendo um outro livro que é uma biografia da vida e da obra da Tarsila do Amaral, né? Então, em breve aqui no canal vai sair um panorama sobre esse período. Que você gostando ou não, e eu já tenho um vídeo sobre Macunaíma, vou deixar aqui também no cardzinho, eu não gostei nada de Macunaíma, mas temos que estudar, foi importante para a nossa história. Não acredito que seja tão importante assim, mas merece seu destaque dentro da história da literatura brasileira. E um dos poemas mais polêmicos e desafiadores do livro Carnaval, então, é Os Sapos. Lembra? Eu comentei lá que foi lido na Semana de Arte Moderna? Pois é. Esse é um poema satírico e é uma crítica aos poetas parnasianos. Vamos destacar que um dos grandes poetas parnasianos brasileiros foi o Olavo Bilac. Por sinal, eu adoro o Olavo Bilac, mas tudo bem. Esses parnasianos, eles eram conhecidos por sua rigidez formal e apego às regras poéticas. No poema, esse sapo do título representa os poetas parnasianos, que, enfunando os papos, isso o Manuel Bandeira que diz, defendem a tradição e a rigidez formal.
Vamos aqui a um trecho de Os Sapos. Vou fazer um merchan gratuito. Se você assina Globoplay, vai lá, saiu do catálogo a minissérie Um Só Coração, que começa dando um grande panorama da Semana de Arte Moderna. Acho que em vídeo, em televisão, foi a melhor coisa já feita sobre esse período. Globoplay, paga eu vou fazer propaganda aqui. Vamos a um trecho. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos. Os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi? Foi? Não foi. Agora aqui, ó. A referência clara aos parnasianos. Ele deixa isso escrito, marcado. O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado. Então, mais claro do que isso, só a luz do dia que ele está provocando os parnasianos, os parnasianistas. Então, é esse poema que é declamado e vaiado na Semana de Arte Moderna de 1922. E acontece o seguinte: este poema vai se tornar um ícone da rebeldia do movimento modernista contra as formas tradicionais de arte e literatura, especificamente literatura, né? O Ritmo Dissoluto, publicado em 1924, é considerado o primeiro grande livro de poemas e mostra o amadurecimento do Manuel Bandeira, onde ele encontra e domina uma fala muito pessoal e intimista com os personagens e situações retratados aqui. É nessa obra que o Manuel Bandeira mostra a sua opção definitiva pelo cotidiano, pelo corriqueiro, como matéria-prima da sua poesia. É nele que predomina o verso livre e esses versos procura dissolver, diluir a cadência rítmica tradicional. Libertinagem, quarto livro do poeta, publicado em 1930, é então considerado o primeiro livro do autor inteiramente modernista, composto de 38 poemas escritos entre 1924 e 1930. O Bandeira abandona de vez o formalismo e opta pela linguagem livre. A temática também é inovadora. Cenas do cotidiano. Voltemos no tema do cotidiano. Recordações da infância e visão lírica do cenário urbano. O poema mais conhecido dessa obra é o famosíssimo Eu Vou Embora pra Passárgada. Engraçado, né, que no meu tempo de estudo e até hoje, pessoas que eu conheço ainda brincam, quando tá meio assim com a vida, fala que vai embora pra Passárgada. Este poema, então, ele é famoso e o início dele é o seguinte: vou-me embora pra Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora pra Passárgada. Então, provavelmente você já ouviu essa palavra Passárgada e é a referência a este poema aqui. Em 1939, ele publica poemas que foram escritos quando ele já estava na casa dos 50 anos, no livro Estrela da Manhã, trazendo novamente poemas modernos, porém diferentes de até então. Acho que devido à maturidade, né? A poesia é livre, sem obrigatoriedade de métricas e com temas cotidianos, novamente. Isso vai permear toda a obra do Bandeira. O poema, esse poema, que dá nome ao livro, traz em si um tom melancólico, sendo expressivamente lírico-amoroso. O tom sugestivo, denso e até mesmo erótico traz no poema a visão de dois mundos. Um material da realidade que é visível nas ruas e em qualquer esquina, e o mundo dos sonhos, o ideal, onde se encontra o que está para ser conquistado. Então aqui a gente tem um pedacinho do Estrela da Manhã. Começa da seguinte forma: eu quero a estrela da manhã. Onde está a estrela da manhã? Meus amigos, meus inimigos, procurem a estrela da manhã. Em outro trecho ele diz: virgem mal sexuada, atribuladora dos aflitos, girafa de duas cabeças, pecai por todos, pecai com todos.
Depois temos A Lira dos 50 Anos, que é uma coletânea de poemas publicado em 1944 como parte da poesia completa do Bandeira já. Ele vai reunindo seus materiais escritos ao longo dos anos. Nesse livro, ele mescla poemas com o rigor estético parnasiano, simbolista, de suas primeiras obras lá, né? Com poemas de versos livres e expressivos, já na linha do modernismo. E mesmo assim com grande qualidade estética. O livro, então, essa mudança do parnasiano para o moderno, vai ser um retrato da estética do Bandeira ao longo dos anos. Belo Belo, 7º livro de poesia, de 1948, com 32 poemas, é uma amostra valiosa da trajetória de um poeta erudito, de senso crítico, de estética apurada, com seus temas preferidos. Suas homenagens aos amigos tem bastante aqui, sua compreensão da vida, da leveza, ao lidar com fatos inexoráveis da existência. Em 1952, ele publica Opus 10, um livro que evoca a meninice no Recife e também no Rio de Janeiro, com poemas como Cotovia. Vamos dar um trechinho de Cotovia, que começa assim. Alô, Cotovia, aonde voaste, por onde andaste, que tantas saudades me deixaste? Andei onde deu o vento, onde foi meu pensamento, em sítios que nunca viste, de um país que não existe. Voltei, te trouxe a alegria. Engraçado é que esse trecho aqui, desse poema, me fez lembrar um livro chamado Pássaro Azul, do Maurício Maestrelink, um laureado com o Nobel. Em breve também traremos vídeos sobre este livro no canal. Mas o livro também traz a obsessiva conversa do poeta com a indesejada das gentes. É assim que ele se refere à morte. E aqui ele aparece em poemas como O Boi Morto. Como em turvas águas de enchente, me sinto meio submergido entre destroços do presente, dividido, subdividido, onde rola enorme o boi morto. Então, ao mesmo tempo que o Opus 10 traz lembranças de sua infância, também traz essa preocupação do Bandeira com a morte. Ele sempre vai parar sua poesia diante da sombra, da finitude, que ele nunca vai abandonar. E isso vai estar também na dualidade dos seus poemas, como Dia e Noite, Corpo e Alma, tratados com a densidade lírica típica do Bandeira. Em 1960, ele vai publicar a sua obra Crepuscular, sua obra final, né? Ela é escrita quando o autor, então, já passa dos 70 anos de idade e ele começa a meditar sobre a profundidade da passagem desta vida para o outro lado do mistério, como ele gostava de dizer. É nesse livro, Estrela da Tarde, que ele se mostra convicto de ter cumprido bem a difícil missão de viver. É assim que ele fala. E já o penúltimo livro inserido aqui é o Mafuá, do Malungo, inicialmente publicado em 1948. Essa primeira edição foi apenas de 110 exemplares e distribuídos exclusivamente entre os amigos mais íntimos do escritor. Malungo é sinônimo de companheiro, camarada, portanto, a intenção desde o começo era, sim, presentear os seus mais chegados. É um livro, portanto, muito próximo da realidade do poeta. Um de seus derradeiros, segundo a crítica, autorretrato. Por fim, Estrela da Vida Inteira se encerra com o livro Poemas Traduzidos, de 1954, onde estão reunidas traduções que o Manuel Bandeira fez de seus poemas preferidos, entre os quais se destacam primorosas traduções de poemas de Baudelaire, Garcia Lorca e Emily Dickinson. Então chegamos ao fim do vídeo sobre o livro Estrela da Vida Inteira, e eu concluo da seguinte maneira. Para quem já conhece o canal há bastante tempo, vocês sabem que eu não sou muito fã de poesia. Mas se você, assim como eu, também não é chegado muito no gênero, mas mesmo assim quer começar a ler poesia, fica recomendadíssimo iniciar então por Manuel Bandeira. Afinal, para nós que estamos inseridos nesse mundo das letras, é infinitamente necessário
conhecermos Manuel Bandeira e a sua importância para a nossa literatura. Se você chegou até aqui neste longo vídeo, fica o meu agradecimento e um recado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like e compartilhar, pois só assim o Sempre um Livro vai chegar mais longe. Só com a ajuda de vocês, nós conseguimos levar para mais pessoas o prazer da leitura. Fica um forte abraço para todo mundo e até os próximos vídeos do canal.